Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Queremos saudar os irmãos com a bendita paz do Senhor Jesus. E vamos fazer a leitura bíblica nesse dia, nesta noite de quinta-feira. No Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, para assim dar ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Seu Deus e Pai santo, justo, obrigado ao Senhor por esta palavra lida, a qual os nossos corações estão esperando ansiosamente pelo Senhor, que conhece as necessidades que temos da Tua palavra, para que possamos, Senhor, nos conduzir diante de Ti, Senhor, e diante dos homens. Abençoa todos quanto nos ouve nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Graças ao bom Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso grandíssimo Deus. Estamos de volta para a nossa meditação no Salmo 127, aqui na Igreja Plenitude do Senhor, continuando aquele tema, privilégios do cristão. E nós vamos já dizer o que é que nós vamos ver dessa vez. Porque, irmãos, observando bem os primeiros versículos, o versículo 1, a gente pode meditar que nós construímos casas para morar e também cidades, para habitar. E essas casas são ocupadas por famílias que as chamam de lares. As cidades são construídas para que as pessoas vivam, em sociedade. Então, o primeiro tópico, a primeira pregação sobre este assunto está no último vídeo. Peço que vocês assistam também e compartilhem com seus amigos, irmãos, familiares, para que eles também tenham proveitos desta palavra de Deus. É uma palavra poderosa, porque ela tem poder de transformar vidas. Então, nesse primeiro tópico, nós vimos isso. O primeiro privilégio, que foi o privilégio de edificar, construir. Aqui no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam.
que é o versículo 1, parte A. Então, com isso, a palavra de Deus quer nos mostrar que nós, como pais, como líderes, pastores, edificamos vidas, né? Como o nosso lar, a nossa igreja, e nós mesmos somos edificados pela palavra de Deus. E no Salmo 127 deixa bem claro que não podemos fazer isso sem o Senhor. Não tem como ter prosperidade. Não tem como sermos bem-sucedidos se não for com o Senhor ao nosso lado. Porque ele diz, se o Senhor edificar, é ele que diz. Não é se o homem edificar, mas é se o Senhor edificar. Em vão trabalham os que edificam. Então nós temos aqui duas participações. Nós estamos participando com Deus dessa construção, dessa edificação. Então não podemos ser bem-sucedidos se não for o Senhor ao nosso lado nos ajudando. Pois afinal de contas ele é o nosso, né, Criador. E Jesus é aquele que tem as palavras de vida eterna. De João capítulo 5, versículo 17. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que são visíveis. Vou conferir essa passagem bíblica de João 5 e 17. Que realmente não é o versículo que eu disse, mas esse versículo que eu li se refere a Hebreus. Sei que é no capítulo 11, só não lembro do versículo que eu esqueci de anotar. Mas, só para começar, Jesus disse, no versículo 17 de João 5, ele respondeu, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Mas só que esse versículo ele vai ter sua participação melhor entendida mais na frente. Porque em primeiro lugar, do Salmo 127, nós fomos chamados para construir. Mas nós não podemos construir só. Porque Deus, o nosso Senhor, é quem tem os materiais. É Ele que nos dá vida, que nos dá força, que nos dá inteligência, que nos dá sabedoria e poder para construir conforme o modelo que Ele mesmo idealizou. Então Deus nos chamou para, juntos com Ele, possamos construir vidas alicerçadas na palavra de Deus. Então não podemos construir sem Jesus. Foi o que vimos no vídeo anterior. Deus como Pai nosso é o primeiro a ter o cuidado, né, de que tudo saia bem conforme a sua vontade.
Veja que sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Lá em João capítulo 1, versículo 3. Então, o primeiro privilégio foi sobre construir juntamente com Deus, tendo como manual de regra e fé a Bíblia, que é a genuína palavra de Deus. É isso que estamos observando e repassando, compartilhando, meditando juntamente com os irmãos e com os amados amigos que vão nos ouvir ou que estão nos ouvindo. Então, o segundo privilégio é aqui que começa a mensagem de hoje, a partir do segundo privilégio, que é guardar ou proteger. É a segunda parte do versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então vocês perceberam que o texto fala de casas e fala também de cidade. E que as cidades antigas eram muradas para dar segurança. E no alto da muralha tinha quem? Os vigias. Eles estavam lá, cada um no seu plantão. Era 24 horas que funcionava. Então toda cidade antiga ou moderna precisa de segurança, né? Precisa ser protegida. Como diz o versículo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Porque enquanto estamos construindo com a palavra de Deus, do mesmo modo estamos vigiando. É construindo e vigiando. O Senhor Jesus é quem nos disse: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Está lá em Mateus 26 e 41. Vigiem, orem. Não se confie na carne, ou seja, no coração de vocês, na mente de vocês. Porque somos falhos, somos pecadores e somos tentados. E veja que o próprio Jesus foi tentado. Então nós também somos tentados pelo mesmo inimigo. E aquele que está conosco, que é Jesus, é Ele que tem todo o poder. O poder para enfrentar o inimigo não é nosso. Nós não temos condições. Se o Senhor não der o poder, a força. Então nós não podemos proteger nossa família, igreja e vida pessoal. Nós podemos proteger nossa família com não só a família, mas a igreja e a nossa vida pessoal, primeiro, com oração. A gente estudou que a gente deve construir com a palavra e vigiar com oração. Então, vigiar e orar são duas palavras distintas que mostram duas ações diferentes. Porque vigiar é estar em prontidão, para não ser pego de surpresa.
E oração é para pedir a proteção de Deus, é para adorar o Senhor, é para agradecer ao Senhor, é para pedir o livramento, é para pedir o poder, a graça. É de pedir que o Senhor guarde a nossa família, guarde os membros da nossa igreja, guarde os servos de Deus em qualquer parte do mundo, que o Senhor guarde os missionários, que o Senhor proteja aqueles que têm buscado ao Senhor. E o Senhor, diz o Salmo 121, é Ele que nos leva a confiar no Senhor, porque dele vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, né? Porque Ele foi o que criou os céus e a terra. E é Ele também que guardará você do mal. Então nós temos a quem recorrer. Nós temos uma pessoa que pode nos ajudar, que é confiável, mais do que os homens. É uma pessoa que está acima, né, de tudo. E ele faz questão de ajudar. Ele se mostra como um pai, né? Não somente como Deus, mas também como pai. Que gosta de ajudar. Porque a nossa luta, irmãos, é contra o pecado e as falsas doutrinas. O inimigo procura destruir o cristão com suas mentiras. Ele procura desfazer a palavra de Deus. A verdadeira e genuína palavra de Deus. Chamada também inerrante palavra de Deus. Jesus é a verdade e a vida. E Paulo ensinou a Timóteo. Como é interessante, lá em 2 Timóteo 4, 1 a 5. Então, Paulo ensinou a seu filho na fé, que era pastor, né, a construir e também proteger o rebanho de Deus. Ele disse: pregue a palavra sem olhar para o tempo, se o tempo é ruim ou não. Mas pregue no tempo ou fora do tempo. Pregue e também corrija, repreenda. Então, a pregação, ela constrói, mas depois a gente precisa ser corrigido como filhos de Deus. E Paulo disse a Timóteo que ele devia corrigir e repreender pela palavra. E além do mais, Paulo acrescentou que Timóteo deveria usar a paciência. Aquele que ensina deve ter paciência, né? Assim como aquele que planta, né? Deve ter paciência. Assim como aquele que pesca de anzol, né? Deve ter paciência. Além da paciência, ele deve corrigir de acordo com a doutrina, os ensinamentos bíblicos corretos, porque ele está tratando com vidas. Porque haverá também um tempo a qual a humanidade vai rejeitar
a palavra de Deus. Mas você diz, mas já não estão rejeitando? Estão sim, mas vai se agravar mais. Está se agravando mais. Mas prega a palavra, porque no meio das gerações tem sempre alguém que vai se converter. Tem pessoas que estão nascendo, né? Que ainda não conhecem a prática do Evangelho. Então os corações vão endurecer com o passar do tempo e não vão querer ouvir a palavra de Deus. Então Timóteo tinha que agir já no tempo dele, né? Ele tinha que agir rápido. Porque Deus não queria, Jesus não queria que o seu povo fosse enganado. Porque eles foram comprados com seu sangue. Então esta palavra orienta pais, professores bíblicos, pastores e a todos os líderes a fazer o quê? Em torno, construir um muro em torno da sua família. Para quê? Para que através desse muro se possa vigiar 24 horas. Porque a lei para os vigias da antiguidade era vigiar o mal, por exemplo. É claro que o bem às vezes vinha também, né? Mas o mal podia aparecer a qualquer momento e cercar a cidade. Um exército de inimigo poderiam aparecer a qualquer momento. E o povo precisava ser alertado por esses vigias, da qual Ezequiel chama de atalaias, né? E se esses vigias não fizessem nada, ficassem calados, e o povo de Deus fosse destruído, eles seriam culpados. Então, o que a gente aprende disso aí? É que a gente recebe de Deus os privilégios, mas também recebe as responsabilidades. Muita gente só quer os privilégios, mas não quer a responsabilidade. Depois a gente fala mais desse assunto. E o terceiro privilégio, que está a partir do versículo 2, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Nós vamos falar agora sobre desfrutar. Mas desfrutar de quê, pastor? Desfrutar do trabalho. Como diz aqui em outra linguagem, será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguirem com tanto esforço. Aos seus amados, ele, o Senhor, dá enquanto dormem. Entenderam que quem nos dá o pão de cada dia é o Senhor. Nossos esforços é pouco comparado àquilo que Deus dá. Deus é quem mantém a nossa vida. Então, quanto é que custa 1 litro ou 1 quilo, não sei como é, de oxigênio? Só perguntando, né, o pessoal que vende, né, para os hospitais. Quanto é que custa um tambor daqueles, né?
Quanto tempo dura um tambor daqueles? Que o Senhor nos dá, né? 24 horas de ar para respirar. E é só isso? Não, é muito mais. O Senhor nos dá o sol para fazer as plantas germinar e dar seus frutos, para não faltar alimento na nossa mesa. Então, nada disso se faz sem Jesus. Nada disso podemos fazer só, porque foi o Senhor que nos colocou de pé, que nos colocou nessa terra. E cada dia que Deus nos dá é um privilégio, é uma honra, é motivo de adoração. E muitos de nós se esquecem de agradecer. Agradeceu pelo dia. E depois se esquece de agradecer pela noite. E às vezes a correria tão grande que nós, os crentes, esquecemos até de agradecer pela comida, né? Estamos tão atarefados, tão avergados, que esquecemos o Senhor, que nos deu o alimento. Mas escute bem, o pai de família, o líder cristão, age como atalaia no alto da torre, avisando o que se aproxima, para que haja tempo de se preparar para se defender. Nós já lemos João 5,17, sobre o trabalho que o próprio Deus, que o próprio Jesus trabalha ainda até hoje. E também temos Provérbios 16, versículo 3. Que fala também sobre o trabalho. Provérbios 16, versículo 3. A gente pensa que o trabalho é só maldição. Mas veja, confia no Senhor, confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Então só há prosperidade se tivermos ligação com Deus, se confiar no Senhor, e nunca achar que tudo é nosso, que tudo veio de nós. Viver neste mundo como se Deus não existisse. Então, desfrutar é se beneficiar do seu próprio trabalho honesto. Aqui está bem correto, né? Desfrutar é se beneficiar do seu próprio trabalho honesto. Muita gente tenta se beneficiar, se desfrutar com o trabalho dos outros. Esse é um desonesto. É o nosso trabalho. Quer dizer que a gente não é para viver só para trabalhar. Tem várias outras funções na vida do ser humano que precisam ser observadas. Trabalhar só para que não falte nada em casa, ou somente para acumular valores, pode não ser um bom negócio, se você levar isso a extremo. Quer dizer, trabalhar demais. É claro que a gente tem que trabalhar, e às vezes é cansativo, e trabalhar é cansativo mesmo. A gente tem que trabalhar mesmo. Mas existe um momento em que a gente não pode
Viver só para o trabalho. Acordar muito cedo, de madrugada, e chegar tarde da noite, todo dia. É muito prejudicial. E tem pessoas que até não quer tirar nem as férias, que é conquistadas. Nada pode não ser um bom negócio, viu? Se as pessoas seguirem os extremos. E vocês sabem muito bem disso, né? Não é a primeira vez que se fala sobre isso. É um assunto muito comentado pelas pessoas. Pode ser que sua família precise de você mais perto deles. A sua presença pode estar fazendo falta no desenvolvimento de seus filhos, principalmente os pequenos. Você pode estar fazendo falta no seu lar. E você está dedicado só ao trabalho. E quando você levantar a cabeça, os seus filhos já estarão grandes, adultos. E você vai dizer, puxa, como meus filhos cresceram tão rápido. E você nem acompanhou o crescimento deles. Vocês sabem que às vezes os filhos não querem coisas. A maioria das vezes os filhos querem o pai presente. Aqueles que têm o seu pai, né? Aí vem a questão da sua esposa. E a esposa? O que ela pensa? O que ela diz sobre esses desencontros? Porque hoje em dia, tanto trabalha o marido como trabalha a esposa, né? E às vezes é o contrário, né? A esposa trabalha e o marido não trabalha. E assim é a sociedade de hoje, né? Já de muito tempo tem sido assim. Mas está na hora de avaliar seu tempo, a fim de equilibrar suas prioridades. Qual é a sua prioridade? Deus, família, cônjuge, filhos, trabalho, estudos, carreira, lazer, igreja. Coloquei a igreja aqui em último lugar, mas a ordem não importa, né? Importa sim, Deus em primeiro lugar. E segundo lugar, família. Depois é que vem igreja. Ah, pastor, mas desse jeito eu não vou para a igreja. Mas você tem liberdade de equilibrar as coisas. Porque as coisas que nós fazemos são feitas em Deus. E as coisas que são feitas em Deus, mediante a palavra de Deus, elas tendem a ter um equilíbrio. Veja aí em 2 Timóteo 2,6 que o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Aqui está falando em desfrutar. O lavrador, ele espera que aconteça a colheita. E aí, nos moldes, pelo menos nos moldes antigos, né? Ele esperava a colheita
e depois ia desfrutar. Depois de todo o trabalho, depois de um trabalho árduo, de dias e dias, de sol quente, noites frias, às vezes, e chegava o momento de desfrutar, como diz o Salmo 128, né? Com a sua família na mesa, ou com seus, socialmente com seus empregados. Como diz no Salmo 128, versículo 2. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Agradeça pelo seu trabalho. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo trabalho é um presente de Deus. Onde é que está escrito? Eclesiastes 3:13. Muita gente encara o trabalho como uma coisa, como uma maldição, né? Mas Deus tem abençoado o trabalho. Porque o próprio Pai, o próprio Jesus trabalha. Ele ainda trabalha. E nós que trabalharmos, teremos o nosso descanso, que é o descanso sabático, né? Ainda resta um descanso. Vamos avançar porque o tempo. Então veja aqui que Efésios 4:28, ele fala de mudança de hábito. Eu mudei aqui um pouco falando sobre trabalho, né? Mas se a gente fosse falar mais sobre esse tema, iria muito mais longe. É só para mostrar, Efésios 4:28, que deve haver mudança de hábito nessas pessoas. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Então, crie vergonha, meu amigo, se você age assim, se aproveitando do trabalho alheio. Tente trabalhar você mesmo e não seja egoísta. Reparta também com os necessitados. Não tome o que é dos outros. Mas se você trabalhar, ajude também a quem precisa. Esse é o mandamento de Deus. E Paulo observou na igreja também, lá em 2 Tessalonicenses 3:10-12, que tinha lá uma turma na igreja que se aproveitava da bondade das pessoas. E sabe o que é que eles faziam? Nada de trabalho, só queriam fofocar. Leia esse texto para você ver. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, 10 e 12. Paulo disse, esses camaradas não querem trabalhar, querem só fofocar, que não coma. E o quarto é preservar. Além de construir, o que nós vimos, o primeiro foi construir, e o segundo foi
guardar, proteger. E agora, preservar, cuidar bem. Está nos versículos 3 em diante. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flecha nas mãos do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Então, o que é preservar? Preservar é cuidar bem. Cuidar bem de uma coisa para não faltar. Isso é preservar. Porque os filhos são herança do Senhor. E é fruto do ventre. E esse fruto do ventre é um galardão de Deus. É um presente de Deus. É um privilégio de Deus. Então, cada criança deve ser encarada dessa forma. Então, porque é fácil colocar filhos no mundo, né? Mas é difícil preservá-los. A pessoa pode não estar preparada e não se esforçar para estar preparada, né? Para criar filhos. É tão importante que o Senhor disse, são como flechas na mão do guerreiro. Assim são os filhos da mocidade. É tão valioso que ele comparou a um conjunto de flechas dentro de uma sacola nas costas, chamada de aljava. Então, cada flecha daquela que o guerreiro atirava, tinha que acertar o alvo. Então, ele não podia perder muito daquelas flechas, porque senão ele seria derrotado e muitos dos guerreiros seriam vencidos. Então ele se preparava tempos e tempos para que as suas flechas atingissem o alvo, porque uma flecha perdida podia ser uma vida perdida também. Por isso que é valioso, por isso que o Senhor diz que são a herança do Senhor. E para termos êxito nisso, a gente precisa de Deus. A gente precisa fazer as coisas do modo correto. E as pessoas querem fazer o contrário. E por isso a sociedade está do jeito que está, problemática. Então diz mais, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Então, as nossas flechas, nós temos que acertar na preservação, cuidar bem, ensinar bem, para que tenhamos mais sucesso, menos perca e maior produtividade. Então, preservar é cuidar bem da educação, é cuidar bem da saúde, é cuidar bem da educação no âmbito familiar e com a palavra de Deus de acordo com a idade de cada criança, de cada jovem.
Os filhos são valiosos, por isso são herança do Senhor. E por isso devem ser bem cuidados. É o fruto do ventre, um galardão, um privilégio. Vamos terminar. Não impeça que os seus filhos cheguem a Jesus, porque dos tais é o galardão. Os discípulos queriam impedir que as crianças chegassem até Jesus, mas nós temos que deixar as crianças chegarem até Jesus, porque elas serão abençoadas por Jesus. Não é o mundo que abençoa as crianças, é Jesus que abençoa. E nós não podemos impedir, porque elas, no futuro, é quem vai tomar suas decisões. E com certeza será bom para a sociedade. Veja que é lá em Mateus 19 e 14. Veja que Sara e Abraão já sabiam o que fazer quando Isaac nasceu. Quem mais? Os pais de Sansão já sabiam como devia criar Sansão para ser nazireu do Senhor. Sansão, quando cresceu, ele se rebelou porque quis, mas ele já sabia. Já sabia do seu chamado. Os pais de João Batista, Zacarias e Isabel, que oraram muito tempo, e foi só na velhice, no tempo certo, que o Senhor deu filho. João Batista, que veio com a missão e que durou pouco tempo sobre a terra. Então Deus cumpriu, aconteceu o cumprimento profético. José e Maria se prepararam para receber Jesus em seu ventre. Eles também foram revelados. E eles ajudaram no desenvolvimento, no crescimento, na educação de Jesus. Então, meus amados, veja para concluir que todo privilégio traz uma responsabilidade. Que Deus possa usar cada pessoa, cada pai, cada líder nessa tarefa desafiadora, principalmente nos dias de hoje, em que se tenta desconstruir a ideia familiar, porque a família é uma ideia de Deus, e que Cristo Jesus vos abençoe e vos guarde. Amém. Aleluia, glória a Deus.